Olá, CryptoTrader. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende, claro, do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre blockchain. Combinado? Vou tentar explicar aqui de uma maneira fácil de entender sobre blockchain. Ok? Bora comigo? Então vamos lá. Aqui no site Bem Crypto tem uma explicação bem simples para iniciantes. Essa é a proposta do site. Aqui está dizendo o seguinte: quantas vezes você já perguntou ao Google como funciona uma blockchain? Realmente não entendeu as várias explicações dadas? Por ser uma tecnologia relativamente nova, as pessoas costumam explicar a blockchain de maneira complicada, usando uma terminologia complexa e uma linguagem técnica, o que deixa os iniciantes confusos. Nesse artigo, vamos explicar uma forma abrangente o que é uma blockchain e como ela funciona. Apesar de nos concentrarmos principalmente nos aspectos técnicos, utilizaremos uma abordagem amigável e uma linguagem clara para os iniciantes. Bora! Quem é iniciante aí, vamos ver se a gente consegue, entender o que é uma blockchain? Meu amigo iniciante, vamos tentar, O que é uma blockchain? Vamos lá. De quantas maneiras diferentes você já ouviu falar sobre blockchain sendo explicada? Existem várias definições disponíveis em vários meios de comunicação. Por exemplo, de acordo com a Wikipedia, blockchain, também conhecido como o protocolo de confiança, é uma tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização como medida de segurança. Não deixa de ser, principalmente uma medida de segurança o fato de ser descentralizado, nem sempre é descentralizado. Já de acordo com o Google Dictionary, via idiomas Oxford, a blockchain é um sistema no qual o registro de transações feitas em Bitcoin, por exemplo, ou outra criptomoeda é mantido em vários computadores que estão ligados em uma rede peer-to-peer. Ou seja, é uma rede de ponto a ponto, de computador para computador. Essa rede é mantido online e onde a blockchain faz o seu papel de registrar tudo nela. Além disso, a IBM, uma empresa líder global em TI, compartilha também a sua definição de blockchain. Vamos ver o que a IBM diz, o que é uma blockchain. É um livro-razão, olha só, compartilhado e imutável que facilita o processo de registro de transações e rastreamento de ativos em uma rede de negócios. Muito boa, senhora IBM. Definição excelente. É um livro-razão que fica na nuvem, compartilhando. É imutável, principalmente. Não dá para mudar. O que é registrado na blockchain é imutável, não tem como mexer, não tem como reprogramar, se não fica fácil, Fica fácil para todo mundo. Fica fácil para mudar, porém não é a blockchain original. A partir do momento que você já muda, você fez um fork daquela rede, você não está utilizando a mesma rede, a rede não te aceita com aquela mudança. Então, ele é imutável e facilita o processo de registro de transações e rastreamento de ativos. Facilita, eu digo até que registra, é o principal. Se não tiver registrado na blockchain, não tem o porquê facilitar processo nenhum. Tem que estar registrado. Resumidamente, blockchain em si é um tipo de tecnologia de contabilidade distribuída, DLT, tecnologia de contabilidade distribuída. Embora as bases do DLT estivessem se formando por quase 20 anos antes do Bitcoin, antes do Bitcoin a blockchain já existia, estava sendo desenvolvida,
antes do Bitcoin, obviamente. A criptomoeda pioneira, né, Bitcoin, foi a primeira solução para o problema do gasto duplo. Ou seja, uma vez registrado que você comprou um Bitcoin na rede, blockchain, do Bitcoin no caso, não tem como acontecer a mesma coisa ao mesmo tempo ou em tempos diferentes. Uma vez registrou que aquele contrato foi feito, né, aquela compra daquela cripto, aquela quantia, aquela quantidade, não tem como mudar, é imutável. Resumindo, isso significa que os detentores de uma criptomoeda não podem gastar a mesma moeda digital mais de uma vez. Foi o que eu acabei de dizer. Nesse sentido, Satoshi Nakamoto é um grande responsável por introduzir a blockchain. Ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto ainda, né? Na minha opinião, eu acho que é o Ralph Finney, né, que faleceu. Mas existem suspeitas de outras pessoas ou até grupo de pessoas, de desenvolvedores que poderiam ser o codinome de Satoshi Nakamoto. Ele é o grande responsável por introduzir a blockchain. Tá. Ele incorporou vários aspectos diferentes das inovações dos cientistas da computação em torno de acordos de transações e descentralização na rede. Essa era a intenção de Satoshi Nakamoto, seja uma pessoa ou seja um grupo de pessoas que inventaram o Bitcoin, criaram essa blockchain. Essa era a intenção, né? Descentralização. Como funciona uma blockchain? Bora! A tecnologia blockchain armazena transações para sempre. Veja só, para sempre. Uma vez registrado, sempre vai ficar ali. Além disso, ao invés de uma pequena parte centralizada que governa na rede, ela opera como uma rede internacional de usuários. Isso significa que apenas a maioria da comunidade pode iniciar uma mudança. Lembra que eu falei de mudança? Ela pode ocorrer? Pode, mas se a maioria quiser, a maioria esmagadora, vamos dizer assim, a mais de 50% daquela comunidade resolver mudar, né? Aí isso se chama desenvolver a blockchain, né? Algo que a maioria queira fazer, que sabe que vai melhorar a blockchain, vai torná-la mais descentralizada, mais segura, né? Aí sim acontece a mudança, caso contrário pode esquecer. Vamos entender todos os fundamentos dessa tecnologia de ponta e explicar a blockchain realmente como ela funciona. Abaixo discutiremos os principais componentes em profundidade da nossa tecnologia e em seu desenvolvimento ao longo da história da indústria. Vamos embora. Segurança, muito importante. Cada blockchain usa um modelo de consenso que permite que cada nó da rede concorde com a validade de uma transação antes de liquidá-la. O primeiro algoritmo de consenso, ou seja, Proof of Work, foi introduzido através do Bitcoin. Cada nó da rede, ou seja, como é que eu posso explicar de uma maneira simples e fácil de entender? Matematicamente falando, cada nó significa cada consenso que deverá ser feito matematicamente através de cálculos. Esse nó nada mais é do que cálculos na rede. De uma transação, ela só pode ser liquidada após haver um consenso, né? No caso do algoritmo de consenso do Bitcoin, Proof of Work, ou seja, a prova de trabalho, ou seja, tem que ter um consenso entre muitos nós para poder confirmar a transação na rede do Bitcoin, na blockchain do Bitcoin. Eu espero ter sido um pouco claro. Em suma, POW, Proof of Work, requer que os nós usem grandes quantidades de energia computacional. É onde é feito os cálculos, né? Para competir, para resolver a equação matemática que verifica uma transação. Em seguida, o nó que resolve o quebra-cabeça, né? O nó que resolve o quebra-cabeça, ou seja, o cálculo que foi feito, que foi resolvido, primeiro coloca a transação em um bloco. Então, se você está resolvendo
um nó, se você está resolvendo matematicamente um cálculo para que depois seja feito um consenso na rede, se você colocou ele primeiro, a transação vai para o bloco. Ela só entra no bloco após a resolução. Uma vez que o bloco está cheio de transações, ele é anexado à blockchain com os nós recebendo os Bitcoin em troca. Isso aí é a recompensa, né? Que a cada 4 anos, né, diminui pela metade, que a gente chama de halving do Bitcoin. O halving do Bitcoin nada mais é do que essa recompensa dos nós resolvidos, ela vai diminuindo pela metade. Isso se chama halving. O consenso Proof of Work oferece segurança de liquidação sem precedentes, com transações tornando-se imutáveis, o que significa que, a menos que alguém assuma 51% do poder de computação da rede global, as transações não poderão ser alteradas ou removidas. 51%. Ok? No entanto, o requisito de energia Proof of Work não é a abordagem mais eficiente ecologicamente falando, né? Assim, alguns desenvolvedores pegaram elementos desse algoritmo de consenso e usaram como uma linha de base para criar mecanismo de consenso Proof of Stake, POS, usando um princípio semelhante de nós, que devem depositar uma quantidade mínima especificada de um ativo nativo da blockchain, ao invés de precisar de equipamentos de computação caros e grandes quantidades de energia. Então, o Proof of Stake tem que ter na blockchain um ativo nativo depositado, uma certa quantidade mínima para confirmar na rede esse nó. Então, eles podem participar da chance de validar uma transação. Então, se você, por exemplo, está numa blockchain que é Proof of Stake, você tem que ter um mínimo na rede, do ativo da rede, para você validar uma transação. Aí, como resultado, isso reduz drasticamente os requisitos de energia, mais de 95%. Não que Proof of Stake seja a solução ecológica, né? Porque transformar energia, muitas vezes desperdiçada, em Proof of Work para minerar Bitcoin, na rede Bitcoin, na blockchain do Bitcoin, também é aproveitar ecologicamente, né? Você gerar riqueza através da produção de energia elétrica. Então, quanto mais energia elétrica você produz, mais dinheiro e riqueza também você produz com o Bitcoin. Veja só que interessante. Outros consensos. Vamos ver outros consensos além do POW e também o POS. Vários outros modelos de consenso estão disponíveis, incluindo o Proof of Stake Authority, POSA, e o Proof of Stake Delegado, DPoS. A maioria dos modelos baseia-se de mecanismo POS para ser mais ecológico. Então são variações do Proof of Stake, né? Seja ele através de autoridade ou delegado a alguém, POS do mesmo jeito, ok? Blockchain usam algoritmos ou mecanismos de consenso em conjunto com uma regra de seleção de cadeia e um mecanismo de resistência Sybil para a segurança completa. Para ser mais ecológico, então, a blockchain ela tem que ter consenso através desse conjunto e aí uma regra de seleção de cadeia para acontecer uma resistência Sybil, ou seja, para a segurança ela ser completa. Se não for completa a segurança, ela não prossegue com a resolução do nó. Os mecanismos de resistência Sybil ajudam a prevenção de ataques Sybil, onde um único usuário ou grupo cria muitas contas diferentes. Além disso, a regra de seleção de cadeia entra em jogo para decidir qual cadeia está correta durante a chance de 2 mineradores validarem a mesma transação simultaneamente. Veja só. Você pode ler mais sobre o mecanismo de consenso do blockchain no nosso artigo, tá?
Vamos falar agora sobre descentralização. Um dos conceitos centrais da tecnologia blockchain é a descentralização, muito importante. Vários projetos de criptomoedas conseguem isso de maneiras diferentes. No entanto, um elemento comum em cada projeto é uma rede de nós. Os nós são computadores em uma rede blockchain que contribuem para validar transações e a segurança de uma rede. Além disso, os nós formam uma comunidade global de entusiastas de blockchain trabalhando em prol de objetivos mútuos. Além disso, existem diferentes tipos de nós. Alguns exemplos incluem nós de mineração, nós completos e nós principais. Os nós de mineração são responsáveis para concluir tarefas, como validar transações para minerar uma criptomoeda nativa ou colocá-la em circulação. Então, enquanto não houver o nó, o cálculo e a confirmação na rede, a moeda nativa não entra em circulação. Os nós mestres assumem mais responsabilidade pela rede do que os nós de mineração, muitas vezes incluindo funções operacionais e monitoramento de quaisquer agentes mal intencionados na rede. Além disso, torna-se um nó mestre, requer mais custos iniciais do que um nó de mineração. Dito isso, muitas vezes pode resultar em uma renda passiva mais alta. O nó completo é qualquer nó que contém um histórico completo de transações de uma blockchain. O nó completo é aquele que contém um histórico completo. A mineração e os nós mestres às vezes podem ser chamados de nós completos. Tornar-se um nó exige custos iniciais, como parte de um dos aspectos de segurança da tecnologia. Então tem custo para ter nó, né? Para resolver resolução de cálculos dentro da blockchain, exige um custo. E na maioria das vezes o custo mais alto é realmente a energia, né, utilizada se for o caso do Proof of Work. Os custos iniciais podem variar de acordo com diferentes requisitos, dependendo do modelo de consenso da blockchain. Além disso, tornar-se um nó é uma das maneiras mais confiáveis de obter uma renda passiva na indústria de criptomoedas. Olha só, você pode obter uma renda passiva na indústria se você tornasse um nó. Se você tem um nó da blockchain Bitcoin, você resolve, você não só minera, né, Bitcoin, você tem um nó, você também passivamente está fazendo parte da indústria de criptomoeda daquela blockchain, de onde são resolvidos os cálculos, de onde são inseridos na blockchain aqueles nós. Então, esses custos iniciais eles podem variar dependendo do requisito, né, e o modelo da blockchain. Não tem como saber, enquanto você não estudar sobre aquela blockchain, saber que tipo de nó que ela usa, se ela é Proof of Work, Proof of Stake, né, ou qualquer outro tipo de requisito para confirmação de nós, né? Contratos inteligentes, vamos lá. A blockchain pioneira é o Bitcoin. Ela foi projetada para enviar transações com segurança de carteira para outra carteira. Então, o Bitcoin aí, ela foi projetada para enviar essas transações, né, com segurança. Ela é lenta, né? O Bitcoin é uma blockchain lenta, porém descentralizada e muito segura, né? Não adianta uma blockchain rápida e insegura. Para a carteira B, tá? Vitalik Buterin, olha aí, cara, esse é o cara da Ethereum. Vitalik Buterin, fanático por Bitcoin e desenvolvedor, propôs que a maior blockchain implementasse contratos inteligentes. Então ele queria que uma blockchain tivesse contratos inteligentes, facilitando um cenário de desenvolvimento descentralizado. Aí ele teve a brilhante ideia, né? Recusado pela equipe de desenvolvimento do Bitcoin, né? Buterin criou a sua própria blockchain,
projetada especificamente para permitir o desenvolvimento de aplicativos usando contratos inteligentes. Como tal, em 2015, o Ethereum foi lançado, né? Alguns chamam de Ethereum, né? Principalmente aqui no Brasil, Ethereum. É o Ethereum. O Ethereum foi lançado por Vitalik Buterin como a maior blockchain compatível com contratos inteligentes. O Ethereum é a inspiração para muitas outras cadeias e aplicativos de contratos inteligentes. O Ethereum tornou-se inspiração, né? Contratos inteligentes são pedaços de código que permitem que os fundos ou ativos se movam quando condições especificadas estão sendo atendidas. Então são pedaços de código de fundos de ativos que, se forem atendidos, eles se movem e criam certas condições, né? Por exemplo, se o seu filho receber A na escola, você pode definir uma transferência de R$100 da sua conta para a dele. Olha só, se ele receber um B, você pode definir a transferência de R$75 e assim por diante. Isso pode se aplicar a uma variedade de variáveis, incluindo as condições climáticas e de temperatura. Então existe uma variável e essa variável tem uma definição. Essa definição, conforme a variável, é então assim que funcionam os contratos inteligentes, né? Por exemplo, um sensor de internet das coisas, IoT, pode monitorar a temperatura de alimentos ou mercadorias em trânsito. Olha só, as empresas poderiam criar um contrato inteligente especificando que, se as mercadorias caíssem abaixo de uma temperatura específica no caminho, o pedido poderia ser anulado. Olha que interessante. Tem uma mercadoria e ela está sendo armazenada num caminhão numa certa temperatura. E se a temperatura estiver muito quente, essa mercadoria perde a sua qualidade, a sua validade. E isso, em contrato inteligente, ela torna-se uma mercadoria em que o pedido dela poderá ser anulado, porque a temperatura variou e a mercadoria perdeu a sua validade, a sua qualidade. Interessante. Os contratos inteligentes formam a base de todos os aplicativos descentralizados, os dApps. Além disso, o Ethereum hospeda a maior quantidade de aplicativos financeiros descentralizados, DeFi. Além disso, contratos inteligentes são fundamentais para tokens não fungíveis, NFT. Então aqui já sabemos que a base de dados dos aplicativos descentralizados são os DApps, né? dApps, de onde são feitos os contratos inteligentes. O Ethereum ele hospeda a maior quantidade desses aplicativos, né? E aplicativos de finanças descentralizadas, o DeFi. Então, quando você ouvir falar em DeFi, são finanças descentralizadas, tá? Ou DeFi, né? Melhor dizendo, até DeFi. Além disso, contratos inteligentes são fundamentais para tokens NFT. São os tokens que não se dá para dividir. São os tokens não fungíveis, né? Além disso, os desenvolvedores podem também implantar blockchains específicas, dApps, NFTs, incluindo financiamento descentralizado de filmes. Olha só, DeFi, como uma empresa Mogul Productions ou dApps, podem fornecer propriedade imutável de bens usando NFTs como Mr. Socks ou Tênis Satoshi Studios. Bem, aqui deu um exemplo então do uso de blockchain, né? Seja ela dApps ou NFTs, incluindo financiamento até descentralizado de filmes. São exemplos de blockchain, exemplos de coisas que você pode no dia a dia desenvolver e aplicar diretamente o uso da blockchain no mercado, seja ele mercado de alimentos, seja ele vendas,
né, de produtos e serviços, enfim. Vamos saber agora o que é o código aberto. Além da descentralização e segurança, outra vantagem da blockchain é a transparência. Não tem como esconder a transparência de uma blockchain. Ao usar o hashing é um processo de transformar qualquer chave ou caractere em outro valor para disfarçar quaisquer dados pessoais. Todas as transações de todos os ativos de cada blockchain são teoricamente disponíveis para visualização a qualquer momento. Então, por exemplo, se você usar um hash, um programa hash, por exemplo, 256, eu utilizo muito para senhas, eu utilizo até para abrir carteiras dentro da blockchain do Bitcoin, o hash 256. Já abri carteiras, já utilizei carteiras utilizando o hash 256, criando uma carteira. No entanto, depende de uma blockchain. Ela é pública ou privada, que discutiremos mais adiante. Se as transações estão disponíveis ao público ou apenas para selecionar detentores com chaves privadas relevantes. Exploradores de bloco como Etherscan para o Ethereum e BSC-Scan para Binance Smart Chain, que é da Binance, permitem que qualquer pessoa pesquise e visualize transações em tempo real. Então, a blockchain ela é pública. Se você abrir uma blockchain, por exemplo, do Bitcoin, você consegue visualizar as carteiras, as transações, né? Se você abrir a Etherscan do Ethereum, você consegue visualizar todas as transações feitas dentro da blockchain do Ethereum, ok? Além disso, o uso de código-fonte aberto aumenta ainda mais a descentralização da tecnologia. Todo o código relevante para diferentes blockchains e aplicativos operando sobre eles está disponível para visualização. Então você pode ver. Os desenvolvedores podem usar sites como GitHub e OpenZeppelin para usar o código pré-existente para usar e adaptar em seus próprios desenvolvimentos. Olha só, como tal, qualquer pessoa tem a capacidade de clonar e expandir os aplicativos existentes. A introdução de blockchain e tecnologias descentralizadas naturalmente inspirou uma variedade de ferramentas e aplicativos de desenvolvimento web 3.0. É isso aí. Então, a blockchain, a tecnologia descentralizada, ela é transparente, ela é visível, ela é fácil de ver todas as transações que são feitas através dela. Vamos ver agora escalabilidade. Isso é muito importante. Outro conceito a considerar ao responder à pergunta como funciona a blockchain é a escalabilidade. A escalabilidade é um desafio comum entre os desenvolvedores. É conhecido como o trilema da blockchain. O que é o trilema da blockchain? A combinação de descentralização, segurança e escalabilidade. É um equilíbrio delicado ao implantar uma blockchain. A blockchain, se ela resolver a escalabilidade, ter segurança e for descentralizada, né, além de rápida, né, que também é um plus a mais, ela pode ser considerada uma ótima blockchain, né? E é difícil, né? Isso se chama trilema de uma blockchain. Muito difícil conseguir resolver essas três coisas. Como tal, muitos projetos se concentram na descentralização e segurança, muitas vezes resultado em escalabilidade mínima. O caso do Bitcoin, ele é lento, mas ele é totalmente descentralizado e muito seguro. No entanto, esse compromisso às vezes pode resultar em aspectos de centralização. Cumprindo então algumas coisas, você pode descumprir outras, né? Se você tiver escalabilidade e segurança demais, você pode desenvolver uma blockchain centralizada, né?
E outras coisas também. É igual você está dormindo com um cobertor pequeno. Você cobre o corpo e descobre o pé, né? No entanto, desde a implantação inicial da blockchain inteligente, compatíveis com contratos, houve muitas soluções inovadoras substanciais. A atualização do Ethereum 2.0, por exemplo, se concentra em melhorar a escalabilidade, usando soluções de sharding e tecnologias de provas de reconhecimento, prova de conhecimento zero, é o ZKEVM, né? Dentro da Ethereum Virtual Machine, a máquina virtual da Ethereum, a prova de reconhecimento zero, ZKEVM. Isso inclui o ZK Snarks, ZK Rollups, levando os principais requisitos computacionais para fora da cadeia, tá? Além disso, alguns projetos usam soluções de sidechain, que operam como uma cadeia de menor em paralelo ao Ethereum. São as segundas camadas, redirecionando as liquidações e transações para tempos de confirmações mais rápidos. Além disso, vários aplicativos de camada 2 são executados no topo da cadeia Ethereum. Assim, muitos projetos usam soluções de dimensionamento para facilitar as transações mais altas por segundo, os TPS, do que os aplicativos que operam na cadeia principal do Ethereum, por exemplo. Uma segunda camada do Ethereum, por exemplo, a Polygon, é uma blockchain segunda camada do Ethereum. Os desenvolvedores também abordam a questão da escalabilidade usando modelos alternativos de consenso e arquitetura blockchain. Muitas blockchains diferentes estão agora disponíveis, oferecendo liquidação de transações em menos de 1 segundo e oportunidade de desenvolvimento escaláveis. Blockchain como Solana, por exemplo, está entre as mais rápidas do mundo. A Solana é a mais rápida do mundo. Eu acredito que uma das mais rápidas do mundo. Ela chega a ser mais rápida do que cartões Visa, por exemplo. As transações de cartões Visa são mais lentas do que a da Solana. Portanto, até mesmo já ouvi dizer que a cartões Visa pediu uma parceria com a rede Solana. No entanto, embora Bitcoin possa ficar atrasado com os tempos de liquidação, a segurança da cadeia é a líder no setor como o maior número de nós de redes ativos. Então, Bitcoin, no quesito segurança, ele é líder. Você está seguro quando compra Bitcoin. Vamos saber agora o assunto blockchain pública e blockchain privada. Você já viu a explicação da blockchain, que é uma forma aparentemente contraditória ou excessivamente técnica? A tecnologia blockchain fornece a rede de liquidação mais segura do mundo, mas é totalmente transparente e também privada. Esse conceito pode ser confuso no início. Portanto, para dar uma resposta holística, vamos considerar como funciona uma blockchain, vamos entender as diferenças entre blockchain pública e privadas e com permissão. As principais blockchains Bitcoin e Ethereum são ambas blockchains públicas. Qualquer pessoa em qualquer lugar pode visualizar as transações na cadeia usando um explorador de blocos. Vamos abrir aqui um explorador de blocos. Nesse caso aqui, o explorador do Bitcoin, o mempool.space. Aqui ele mostra os blocos. Olha, veja só aqui os blocos Bitcoins em tempo real sendo resolvidos nós aqui e os blocos passam para cá. Essas daqui são as mineradoras, né? As mineradoras. Aqui tem a quantidade de transações e o tempo em minutos atrás que foi resolvido o bloco. 23 minutos atrás esse bloco foi resolvido. O total de Bitcoin 0.055 Bitcoin, mais de aproximadamente 2.900 transações resolvidas nesse bloco aqui. E esse é o número do bloco, né? E assim por diante. Então essa aqui é um exemplo de um site que mostra os blocos sendo resolvidos aqui da rede Bitcoin. Ok? Voltando ao assunto,
Além disso, todo o código é de código aberto e está disponível para os desenvolvedores implementarem ou usarem como inspiração. Os dados do explorador do bloco exibem endereços de cadeia e detalhes sobre a liquidação da transação. Dito isto, durante o processo de confirmação, os dados passam por um processo de hashing para que se tornem ilegíveis. Somente os detentores da chave privada relevante, senha ou frase inicial, né, podem acessar os detalhes pessoais privados, como o primeiro nome. Então, se você tem aí a sua senha, as suas frases, né, as frases da sua carteira, né, as 12 palavrinhas secretas, você tem a chave privada para poder acessar a sua carteira, né? Aí acontece ali de você ver os detalhes pessoais privados daquela carteira. Portanto, se alguém descobrir o endereço da sua carteira de dígitos longos, né, teoricamente poderá rastrear todas as suas transações que você fizer, né? Se tiver acesso às suas frases secretas, né, senha, poderá movimentar a sua carteira. Então você tem que guardar. Melhor ainda do que o seu celular, onde está a sua carteira, é a sua frasezinha secreta, da sua chave privada, as suas palavras secretas, suas palavras, seus seeds, né? Suas palavras onde que abrem a sua carteira. Vamos lá, seguindo. No entanto, interagir com uma blockchain privada pode mudar tudo isso. Várias blockchains privadas diferentes estão operando com várias infraestruturas inovadoras. No geral, todos trabalham como um mesmo ethos, ou seja, um conjunto de valores para disfarçar os dados que envolvem as transações usando vários mecanismos. Um exemplo aqui é a Monero, né? A Monero, ela tem a infraestrutura inovadora no quesito segurança. Ela é uma blockchain totalmente privada, né? E ela trabalha aqui com um conjunto de valores e disfarça os dados, né? Disfarçando os dados, você não tem como saber qual é a carteira, de quem é a carteira, a chave privada relacionada àquela carteira. É muito segura, né, a blockchain da Monero, porque ela é totalmente privada. Blockchain com permissão. Que é isso? Além disso, uma blockchain com permissão também possui restrições para usuários públicos. Blockchains com permissão exigem que os usuários mantenham chaves privadas relevantes para interagir com a blockchain. Isso pode ser para visualizar transações ou até criar ou interagir com aplicativos da rede, né, da cadeia. Como tal, blockchain com permissão oferece uma solução ideal para empresas de grande escala e adoção institucional da blockchain. Além disso, com total imutabilidade, né? A blockchain pode melhorar a contabilidade e a logística de estoque para empresas. Então, blockchains com permissão também são blockchains que para ser visualizadas já tem que interagir com os aplicativos da rede, né? Casos de uso de blockchain: pagamentos e moedas são casos de uso. O setor de pagamentos globais é caro, sujeito a muitos erros humanos e bastante aberto à lavagem de dinheiro e outros esquemas financeiros. Além disso, leva dias, se não mais do que dias, né, para a moeda cruzar o mundo. Além disso, as taxas são bastante substanciais para um serviço que requer apenas alteração de bytes em um banco de dados. Veja só, as soluções da blockchain estão fornecendo soluções para várias empresas de remessa de dinheiro. Aí, ó, blockchain resolvendo esse problema. Por exemplo, em 2018, o Santander fundiu a blockchain a um aplicativo de pagamentos, permitindo que os clientes façam pagamentos internacionais 24 horas por dia. Olha só, compensando no dia seguinte, tornando-se uma das primeiras instituições financeiras a fornecer esse serviço, conhecido como Santander OnePayFX. Olha só, o serviço usa um explorer da Ripple para
permitir que os clientes façam transferências internacionais de dinheiro mesmo no mesmo dia ou no dia seguinte. Muito bom. Além disso, pode-se usar a blockchain pública como uma camada de liquidação rápida. Ou seja, os entusiastas de criptomoedas podem optar por usar, por exemplo, o Bitcoin para liquidar pagamentos importantes e armazenar valor a longo prazo, enquanto usam outras criptomoedas como Litecoin, Bitcoin Cash, etc., para fazer pagamentos rápidos através das fronteiras. Uma grande solução para o Bitcoin, né, no quesito pagamento, é a rede Lightning Network, né? Uma das redes aí, né, está extremamente aprovada, né? Muito boa para se fazer pagamentos em Bitcoin. Serviços financeiros. Os sistemas financeiros tradicionais tendem a ser lentos, propensos a erros e complicados. Os intermediários geralmente precisam mediar o processo e resolver conflitos entre as partes, o que adiciona uma camada de complexidade e o tempo extra. Naturalmente, esses processos custam caro, custam dinheiro. Em contraste, os usuários de criptomoedas consideram a tecnologia blockchain bastante rápida e segura quando comparada ao sistema bancário tradicional. Obviamente, né, que leva dias até para liquidar uma transação global. É ridículo a diferença entre blockchain, né, a diferença entre esses sistemas financeiros de bancos, né? Esses sistemas de banco não tem nem comparação com uma blockchain, por exemplo, da Solana, né, que faz aí mais de 100 mil transações por segundo. Alguns se perguntam que um número crescente de serviços financeiros está usando um sistema para introduzir inovações como finanças descentralizadas e contratos inteligentes. O primeiro conecta credores com tomadores de empréstimos sem intermediários por meio de diferentes protocolos de código aberto ou contratos inteligentes, com um design de sistema impecável para permitir incentivos para executar a rede e restringir o comportamento dos usuários. Veja só. Além disso, o último deles inclui contratos digitais que são autoexecutados e automantidos quando os termos são cumpridos. Se os termos não forem cumpridos, automaticamente esses contratos digitais não são concluídos. Vamos lá. Propriedade. Outra funcionalidade absolutamente incrível da tecnologia pública da blockchain é para tokens não fungíveis, NFTs. O que os NFTs criam são essencialmente tokens que podem conter características diferentes um dos outros, né? Cada um é único. Esse tipo de token é fundamental para jogos, pois permite que os usuários possuam e rastreiem tokens que tenham pequenas diferenças entre si. Os NFTs fazem é permitir que o criador insira recursos específicos em um token. O contrato inteligente que torna o ativo diferente de outros ativos criados no mesmo protocolo de sistema. Por exemplo, em CryptoKitties, cada gato tinha estatísticas e características diferentes um do outro, o que obviamente influencia o preço do ativo, né? Cada NFT é diferente um do outro, ele é único e ele não é divisível, né? Então, isso torna único e provavelmente valioso. As características muito legal dos NFTs o preço varia muito, olha só. Assim como acontece com os colecionáveis tradicionais. Esses tokens normalmente são bastante limitados no fornecimento de cada token, possuem características diferentes um do outro, embora sejam construídos na mesma rede, com os mesmos padrões, tá? Os NFTs estão associados a endereços que podem ser mantidos diretamente pelos usuários. Portanto, é fácil impor direitos de propriedade, pois os ativos residem
em um endereço controlado pelo próprio usuário. Então, se você tem um NFT, você tem propriedade sobre ele. Vamos falar agora sobre governança aberta. Como discutimos nos capítulos anteriores, a tecnologia descentralizada oferece aos usuários um poder incomparável para realizar transações e interagir com um nível de segurança e abertura nunca visto antes. Graças a criptomoedas e aos incentivos econômicos, os usuários agora podem possuir ativos verdadeiramente soberanos e construir identidades verdadeiramente soberanas e independentes, sem exigir permissão de ninguém. Tecnologias descentralizadas de código aberto, como o Ethereum, solidificam liberdades que não podem ser retiradas, nem mesmo por atores com recursos consideráveis. Vendo? Essa mudança maciça na tecnologia requer um novo método para organizar esses indivíduos independentes, ou seja, organizações descentralizadas. Empregar a tecnologia blockchain e usar contratos inteligentes nos permite criar organizações totalmente descentralizadas, que são verdadeiramente autônomas e imparáveis. As organizações descentralizadas mudam nossa relação com a governança de algo que nos é imposto pelos outros para algo que escolhemos. As organizações abertas representam algo que servimos e servimos igualmente, ao invés de apenas servir. Ou seja, a blockchain é a tecnologia do futuro, ela é a segurança, ela é tendência e é a sua confirmação de propriedade. Quando se usa blockchain, se usa um livro-razão onde é registrado tudo que é seu, tudo que lhe pertence, todas as transações que lhe foi concedido. Ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que tenham entendido um pouco sobre blockchain. Esse site aqui é incrível. Realmente, quando se predispõe a fazer entender sobre um assunto, eles capricham. Parabéns ao site e parabéns a você que ficou até o final e assistiu esse vídeo. Não esquece de dar o seu joinha, né? De anexar aí esse canal aos seus favoritos, né? Se inscrever no canal. Eu ficarei muito feliz, ok? Obrigado e até a próxima.